últimos anos. Nós vamos ver agora o conteúdo da página 62, 63, 64 e 65, que diz sobre os efeitos de sentido, recursos linguísticos e discursivos. Nós sabemos que os efeitos de sentidos, eles dependem da escolha do léxico. Professor, o que é o léxico? São as escolhas corretas de palavras e que elas podem evidenciar manifestações escritas ou orais da linguagem nos mais variados contextos. Os contextos que vocês vão ver aqui são as argumentações. Vocês vão entender um significado de um fenômeno linguístico chamado modalizadores, tá? Os modalizadores, eles vão mostrar a vocês quando é que uma escrita traz sentimento, quando é que uma escrita traz dúvida, quando é que uma escrita traz certeza, quando é que uma escrita traz um sentimento subjetivo, ou seja, escondido, certo? Mas os principais modalizadores que vocês verão nos módulos de 35 e 36 são os modalizadores deônticos, modalizadores que balizam os textos normativos. Prof, o que são textos normativos? São as nossas leis. As leis que vocês verão aqui, elas dizem respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e a Constituição Brasileira de 1998, correto? A Constituição Brasileira é um documento que veio para substituir um muito antigo. Então, vocês vão ver as transformações pelas quais as leis passam, as palavras passam, a linguagem passa, e cada contexto histórico determina que se use determinado léxico, certo? Então já houve uma legislação antiga, em 1988 ela foi revista, tá? Ela teve todo um contexto histórico, porque em 1988 faziam-se 100 anos de proclamação da República. Então ela teve todo esse contexto histórico, ela foi mudada a linguagem, ela foi repensado para atender um Brasil contemporâneo, um Brasil que tinha saído da área rural e tinha chegado à zona urbana. E dentro deste documento normativo brasileiro, ele exigia que a criança fosse vista pela lei, fosse assistida pela lei, correto? Então aí nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Aí, o que vocês precisam saber sobre isso? Que lá dentro dessa lei existem uns termos modalizadores do discurso, tá? Então, para modalizar, para chamar sua atenção, para destacar certos artigos, certos incisos dentro desse estatuto, existe 3 modalizadores lá principais, vamos dizer assim, que é a proibição, tá? Então o estatuto ele vai trazer para vocês proibição. É proibido, por exemplo, uma criança trabalhar, correto? Então a criança com menos de 16 anos, porque daí tem uma brechinha na lei, ela não pode trabalhar. A gente vai ver isso mais para frente. Existe obrigatoriedade lá dentro da lei, tá bom? Então, qual é a obrigatoriedade? Toda criança deve estar matriculada em escola, ok? De 4 a 17 anos é obrigatório que a criança esteja na escola. Então, vocês vão ver esse modalizador lá dentro do estatuto. Vocês vão ver que existe possibilidades. Se a lei tem uma proibição e uma obrigatoriedade, ela vai causar a essa criança uma possibilidade. Quais são essas possibilidades, prof? Possibilidade de um futuro melhor, possibilidade de se criar um adulto sentimentalmente, mentalmente bem preparado, sem nenhum outro transtorno. Então, tudo isso vocês vão ver como que a proibição, a obrigatoriedade vai criar uma possibilidade. Isso são chamados de modalizadores deônticos, ok? Então, passando aqui para frente, a gente tem a imagem da Turma da Mônica. Esse desenho aqui, até a professora já comprou quando saiu essa edição do Estatuto da Criança, porque na nossa época era muito comum ler gibis, né? Então, a gente tinha isso aqui.
E dentro dele, quando eu fui preparar a aula, eu me lembrei desse material, porque dentro dele, gente, vinha histórias de crianças do Iapoque ao Chuí, que a gente falava de primeiro, que é do sul ao norte do Brasil. Então lá dentro vinha histórias de criança e lá tinha o que era proibido para aquela criança, o que era obrigatório e quais eram as possibilidades para as crianças do Brasil inteiro. Então lá no sul eles falavam, né, dessa proibição da obrigatoriedade e da possibilidade, e falavam no sul, davam exemplos sobre essas coisas. Aí no centro-oeste, olha lá o Cebolinha pescando, falava-se da criança que trabalhava com a pesca, mas daí falavam-se da obrigatoriedade disso não ser mais possível, falava-se da proibição e falava-se das possibilidades que ela teria se ela não fizesse mais aquilo, fosse estudar, por exemplo. E assim sucessivamente, gente. Cada região do Brasil, o estatuto, ele contava, dentro do gibi, é claro, ele contava então a história de uma criança, tá? Em estado vulnerável, por exemplo, igual lá no centro-oeste, a criança que era pescadora, que tinha que trabalhar. Daí ela mostrava que aquilo era proibido a partir do lançamento, né, do nascimento, do surgimento do estatuto, e que a criança tinha obrigatoriedade de estudar e que depois ela teria outras possibilidades na vida, ok? Aí, pensando nisso, vamos passar aqui. Eu quero que vocês pensem, se você pudesse criar um artigo novo para o ECA, tá? Se falassem assim para você, por exemplo, Analice, Laura, Melissa, criem aqui para mim um artigo novo para o ECA. O que vocês pensariam, gente, para colocar nesse documento? O que vocês fariam? Ou vocês colocariam uma obrigatoriedade nova? Vocês colocariam uma proibição nova? Ou vocês indicariam uma possibilidade dentro da proibição e da obrigatoriedade que já existe no documento? Vocês criariam uma possibilidade nova para a criança? Vamos pensar? Vocês podem me responder no WhatsApp, quem quiser, ou lá no chat, certo? E aqui eu trouxe para vocês já entenderem e destacarem dessas duas tirinhas certos modalizadores deônticos, que são os modalizadores que a gente vai estudar nos textos normativos. Puxa, franjinha, que legal conhecer o estatuto. Nossa, quanta coisa proibida nesse estatuto, mas é para o nosso próprio bem, Mônica. Então, nessa tirinha tem um modalizador ali. Qual é o modalizador deôntico que o Maurício de Souza usa para chamar a atenção do leitor? A palavra proibida, certo? Nós já vimos que o verbo proibir, né, o verbo, advérbios, eles vão sempre aparecer como os modalizadores deônticos, ok? Locuções adverbiais também, elas se constituem como modalizadores deônticos. Então, aqui o Maurício de Souza usa a palavra proibida para chamar a atenção, que é para o próprio bem da Mônica, certas proibições que tem dentro do estatuto, ok? Essa palavra, se fosse substituída, perderia o sentido do que ele quis passar, tá? O efeito de sentido que vocês estão estudando está todo contido na palavra proibida. E aqui vamos voltar à aula de ontem, que foi sobre os modalizadores discursivos, o uso que nós fazemos das ações nas comunicações. Às vezes, quando a gente está falando com alguém, a nossa expressão já demonstra para ela que a gente está com raiva, que a gente está triste, que a gente está feliz, a nossa expressão corporal, certo? Mas na escrita, quando a gente passa para a escrita, a gente precisa determinar o propósito daquela escrita. A gente precisa usar certas palavras, certos mediadores que vão falar das nossas intenções, que vão deixar as nossas intenções explícitas para quem vai ler. Então a gente precisa usar advérbios que deixem certeza, né? Nós precisamos usar advérbios que deixem no texto dúvida. Nós precisamos usar modalizadores que falem sobre obrigatoriedade, né? E esses aqui são os deônticos que a gente vê nos textos normalizadores.
A gente precisa usar palavras que mostrem sentimentos, sentimentos. E aí a prof deixou uma música para vocês ouvirem, Felicidade, do Marcelo Genesi. Lá é possível vocês destacar palavras que são modalizadores discursivos de sentimentos, tá? Então você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Aí dentro, gente, tem termos, tem modalizadores que falam sobre sentimentos. Esse propósito é muito presente no nosso dia a dia e se materializa na estrutura da nossa língua enquanto escrita. Porque se eu estiver conversando com a Giovana, ela vai saber o meu sentimento, a minha raiva, a minha revolta, ou a minha alegria, a minha felicidade, a minha certeza. Ela vai entender tudo isso, certo? Na minha fala. Mas, fora da minha fala, a Giovana precisa, se eu escrevo um texto para ela, entender o que eu estou sentindo através dos meus mediadores discursivos, certo? Então, os elementos que atuam como esses indicadores, eles são encarregados de evidenciar o meu ponto de vista e assegurar que quem vai ler o que eu escrevi, ele vai entender que eu estava em dúvida, que eu tinha certeza, que eu estava sendo obrigada ou que eu coloquei sentimento na minha escrita. Aqui a prof deixou uma tabelinha para vocês com toda a modalização, tá? Com vários exemplos. Essa tabelinha é do Castilho e Castilho, um linguista que foi estudar esses termos lá na França, onde nasceu, onde uma pessoa lá em 1800 e alguma coisa, ele percebeu que num discurso você precisava colocar as suas emoções, as suas dúvidas. Então uma classe gramatical precisava responder por esses sentimentos. Então você vai ver a modalização epistêmica. Epistêmica, gente, ela expressa valor e condições, tá? Então se você quer falar sobre seus valores, condições próprias do ser humano e do contexto daquela hora que você está escrevendo, você vai usar a modalização epistêmica, que divide-se em 3 partes. Asseverativa, quando ela quer afirmar, tá? Quase asseverativo, quando ela tem dúvida, tá? Quando ela não tem certeza daquilo. Ou delimitadora, tá? Quando ela é geográfica, tá? Quando eu estou em Vilhena e quero falar de alguma coisa em Comodoro. Um grosso modo exemplo para vocês, tá? Então ela te dá esse espaço geográfico ou biologicamente, quando ela fala de algo da biologia, tá? Do ramo da biologia. Então é a modalização epistêmica, algo que vocês não vão ver neste material agora, certo? O que vocês vão ver está em azul. Modalização deôntica, que se refere a princípios de obrigações, a permissões, a obrigatoriedades, tá bom? Referente aos textos normativos. Aí a gente tem a modalização afetiva, que é a que vocês vão ver lá na música Felicidade, que a prof deixou para vocês. E ela se divide em 2 tipos. O subjetivo, que trata especificamente da classe gramatical advérbio, você vai encontrar muitos advérbios ou locuções adverbiais lá dentro. E a intersubjetivas, que você vai encontrar outros tipos de advérbio, tá? Então aqui no subjetivo os advérbios, ó, notem que eles se misturam, tá? Tem o feliz e o infeliz. E lá no intersubjetivo são sentimentos mais escondidos, tá? Estranhamente, lamentavelmente, são coisas mais subentendidas. E daí aqui, ó, a professora vai deixar uns exemplos para vocês da Constituição Federal, tá? Que tem os modalizadores deônticos para vocês lerem. Caderninho de língua portuguesa ao lado, porque após a leitura você vai ter que ir retirando. Então, no artigo 5, tem algum modalizador ali? Foi colocado propositalmente algum modalizador ali? É importante vocês saberem, tá? Que é proposital o uso do modalizador nos textos normativos, tá? Então eu deixei aqui para vocês, caderno de língua portuguesa ao lado, e vocês vão retirando os modalizadores.
Olha aqui no artigo 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Poderão, verbo poder, tá? Então, isso aqui é um modalizador. Outro exemplo, o Estatuto de Igualdade Racial. Vocês vão ler caderninho de língua portuguesa ao lado e vão retirando os modalizadores. Olha ali no artigo 11, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médico públicos e privados, é obrigatório, olha o modalizador, o estudo da história geral da África. E assim a gente segue, tá bom? Dúvidas lá no chat, WhatsApp no privado da professora. Já temos um podcast com conteúdo resolvido. Espero vocês daqui a pouco na nossa aula, ao 7º ano A, que já assistiu a aula. Espero que disponha com bastante bons frutos desse conteúdo e dúvidas também lá no chat e no WhatsApp. Um abraço, até mais.